Coloquei aqui o braço de volta no corpo, parafusei ele, para a gente conferir se essa ponte vai dar alinhamento ou não. Coloquei ela aqui centralizada com o parafuso, essa fita está segurando para não deixar ela levantar, porque ela está sem as molas. E agora com essas duas linhas a gente confere onde as cordas vão passar, se elas estão muito na beirada do braço, até mesmo saindo para fora do braço, ou se ainda vai dar para montar com essa ponte nova. O que aconteceu aqui? Por sorte do Michel, essa guitarra original, a corda mizinha dela, por exemplo, passa aqui, ó. Ela passa bem para dentro do braço. Então, como essa ponte é mais larga, mesmo assim ela ainda tem uma tolerância e a corda ainda vai ficar numa posição aceitável. Se essa ponte fosse 1 milímetro a mais de largura, já não daria certo, a corda ia ficar muito na beirada. Ela começaria a escapar do braço. Então aqui ainda eu acredito que dá para montar. Por esse alinhamento eu acredito que eu posso continuar tranquilo o trabalho, vai dar para fazer aqui e ficar bom. Mas tomem cuidado, quando for comprar uma peça, não arrisque comprar sem conferir as medidas. Porque aqui ainda o Michel deu sorte, mas em alguns casos pode ser que a peça não vai funcionar. Então agora que a gente já sabe que o alinhamento deu certo, a gente pode continuar o trabalho, fazendo a fixação correta dessa ponte. E agora eu vou conversar com o Michel sobre os trastes, para ver se ele quer trocar ou não. Até se ele pedir para trocar os trastes, eu posso modificar um pouquinho o acabamento da lateral, que é bem inclinado aqui nesse caso, e colocar ele um pouquinho mais reto, porque aí ajuda também a corda a ficar mais dentro do braço. Porque aqui esse traste, não sei se aparece bem na câmera aí, ele é bem inclinadinho e tem várias formas de você dar esse acabamento lateral do traste. Se ele pedir para trocar os trastes, eu já faço essa modificação. Bom pessoal, removi aqui os trastes da guitarra. O Michel autorizou a gente fazer a troca. Os trastes dela, como eu mostrei, estavam bastante desgastados e aparentemente já foram nivelados alguma vez ou mais de uma vez. Então não seria possível fazer mais um nivelamento de forma adequada. Ele pediu para a gente trocar os trastes. A medida que a gente vai instalar aqui é o SBB 214, fabricado pela Sanco. Largura 2.4 mm, altura 1.2 mm, tá certo? Então a gente vai fazer a instalação desse traste. E outro serviço que o Michel pediu foi para a gente alterar o raio da escala dessa guitarra. Ele era um pouco mais curto, um raio mais arredondado, a gente pode falar assim. E ele quis um raio mais plano, a gente passou ele para 12 polegadas. Como que faz isso? Com um taco desse aqui. Ele tem o desenho do raio aqui na parte de baixo. A gente coloca a lixa aqui no taco, basicamente dessa forma, e vai passando aqui no braço até que esse desenho do taco seja copiado aqui para a escala. Tem que tomar cuidado para não ficar fazendo muito num lugar só e às vezes afundar o braço. Então faz devagar, vai passando esse raio até que esse desenho é transferido aqui para a escala, tá certo? Então agora está na medida que o Michel pediu. Também já adiantei aqui a blindagem, estou esperando os captadores chegarem. Já fiz a blindagem aqui para quando chegar tá pronto para a gente montar. E vou proceder agora à instalação dos trastes, já mostro para vocês como que está ficando. Já se passou mais ou menos uma semana desde quando eu fiz o último trabalho aqui na guitarra, que foi a colocação dos trastes, a escala ainda não está hidratada. Também já fiz a blindagem e eu tive que parar o serviço dela porque a gente estava sem os captadores para instalar. A gente fez o pedido na Malagoli e chegou ontem aqui pra gente. Então vou abrir aqui junto com vocês pra gente ver quais que são os captadores que o Michel escolheu. Falando rapidinho aqui da Malagoli, em termos de custo-benefício, é o que eu sempre falo. Não tem nada, na minha opinião, que compare aqui os captadores deles. A gente já usou bastante, praticamente a grande maioria dos modelos que eles têm disponíveis, e eu nunca tive um cliente que instalou esses captadores deles e depois reclamou, falou que não ficou como queria, que não chegou no timbre desejado ou alguma coisa assim. E pelo preço comparado aos importados, é muito mais barato. Então, hoje em dia, quando o cliente pensa em custo-benefício, dificilmente a gente consegue recomendar uma outra marca de captadores que não a Malagoli. Eu compro captadores deles já faz bastante tempo, pelo menos uns 7 anos já, e a gente nunca teve problema nem com qualidade de fabricação e também nessa questão dos clientes às vezes reclamarem sobre o timbre, alguma coisa assim, nada nesse quesito também, tá certo? Então vamos dar uma olhadinha aqui. São 3 captadores, o Michel que fez a escolha dos modelos.
Esse aqui é um HH777. É o Little HH777. Humbucker em formato de single. Aqui a gente tem um 59 Rails. Também humbucker em formato de single. Para a gente utilizar o escudo original dela aqui. E para colocar no meio, a gente tem aqui um Dallas. Esse aqui é single mesmo. Então são esses os captadores que a gente vai instalar. E aqui na parte elétrica a gente vai fazer algumas mudanças que eu vou falar agora para vocês na sequência. Bom pessoal, o dia que o Michel mandou a guitarra aqui pra gente, na verdade uns dias antes, ele me mandou um e-mail aqui explicando o que ele queria que a gente fizesse na guitarra. E ele mandou um e-mail bem detalhado, eu imprimi aqui só para mostrar para vocês. Deu 2 folhas de e-mail. E isso é muito bom, quando o cliente manda o instrumento e detalha bem o que ele quer que a gente faz, porque fica muito mais fácil aproximar o trabalho do que ele está desejando. Principalmente no caso de cliente que é de outra cidade. Quando o cliente é daqui é normal, às vezes a gente está fazendo um trabalho mais extenso igual esse, que demora alguns dias a mais. O cliente passa aqui na oficina, a gente troca uma ideia e isso é tranquilo. Mas para o cliente de uma distância maior, como essa guitarra aqui, como o Michel que enviou essa guitarra por correios, é bom sempre detalhar bem o serviço. E a gente também conversa pelo WhatsApp, conversa pelo e-mail. Como eu faço aqui praticamente todos os dias com ele, vou atualizando o que a gente fez aqui na guitarra, para manter o cliente informado. Mas de toda forma aqui no e-mail dele ele falou sobre as peças, sobre os captadores que ele queria colocar, que eu já mostrei aqui para vocês, os modelos ele passou, falou das peças que a gente já mostrou e também falou sobre os trastes que estavam gastos, que às vezes a gente ia trocar e tal, que a gente já fez esse trabalho. E sobre raio da escala, a gente já fez a mudança do raio. E por fim aqui ele colocou sobre a parte elétrica, ele quer fazer algumas mudanças na parte elétrica se comparado com o sistema original. O que é o sistema original dessa guitarra aqui, que é o da maioria das Stratos originais? 3 captadores single, chave seletora de 5 posições, volume, tone e tone. Como que funciona aqui então a chave seletora e as opções de timbre basicamente? Primeira posição liga esse captador, segunda posição liga esses dois, terceira liga o meio, quarta liga o meio e o braço, e a quinta posição liga somente o braço. Então é isso que você tem aqui de variação de timbre, mais os 2 tones em 2 posições aqui da chave, e vai funcionar dessa forma. O que o Michel pediu para modificar? Vamos ler o e-mail dele aqui, o que ele falou nessa parte. Só uma parte aqui do e-mail, não vou ler tudo porque é bem extenso, mas no final aqui o que ele fala sobre a elétrica. Antes de tudo, só agora, depois de muito me informar na internet, eu descobri que defasar os captadores é uma coisa e splitar é outra. E o desafio é splitar o captador da ponte, o HH777, com um push-pull no volume do potenciômetro. Então aqui a gente vai colocar um potenciômetro push-pull, que é aquele potenciômetro, para quem não conhece, que além de fazer aqui no caso o movimento do volume, ele também pode ser instalado no tone, mas aqui no volume ele também tem um sistema de chave, que quando você puxa ele, ele vai fazer alguma coisa dependendo da ligação interna. E o que o Michel falou que ele quer? Ele quer splitar o captador, que é basicamente o humbucker aqui trabalhar com uma bobina só. Esse captador é feito no formato de um single, ele é um humbucker, são 2 bobinas, mas para servir no espaçamento de single, para poder ser usado nesse tipo de furação. O que acontece aqui? Essas 2 bobinas estão trabalhando juntas. Quando a gente puxar o push-pull, falando de uma forma bem simples, ele vai desligar uma bobina. Então ele vai ficar simulando mais um captador single, que seria um captador de uma bobina só, como esse aqui que vai no meio que ele escolheu, o Dallas. Tá certo? Então esse captador só tem uma bobina, esse aqui ele tem 2, de uma forma mais justa, para servir na furação do single. Não vou entrar em muitos detalhes sobre funcionamento, sobre detalhes da diferença disso para um humbucker tradicional e tal, porque senão vamos sair fora do tema do vídeo, vai ficando muito grande. Mas de toda forma, o que seria o splitar que ele fala aqui? É desligar uma bobina desse captador, criando uma possibilidade a mais de timbre e simulando melhor um captador single. Então em um captador, basicamente ele tem 2 opções de funcionamento. Continuando aqui no e-mail dele, depois splitar o captador do braço, o 59 Rails com o push-pull do tone no meio dos potenciômetros aqui, que seria esse aqui do tone. Então o que ele quer? A gente vai pôr um push-pull aqui para splitar esse captador aqui, fazer ele trabalhar com uma bobina só, e também splitar o captador que vai aqui, fazendo ele trabalhar
com uma bobina só, mas não é direto, tem uma opção, não vai ficar uma splitagem direta, a opção vai ser feita pelo push-pull. Então vai um push-pull aqui para um captador, um push-pull aqui para outro captador. E aqui onde seria um outro tone, só lembrando que esse push-pull também faz o sistema de volume, e esse aqui também vai fazer um tone master. E esse aqui onde seria o terceiro potenciômetro, o segundo tone na verdade, ele quer que a gente coloque um sistema de blend, para criar uma ligação que não existe originalmente aqui na extrato, que seria a ligação desse captador com esse captador. Então quando ele fizer isso juntamente com os push-pulls, ele vai criar uma gama de timbre muito grande, porque por exemplo, se esse push-pull desse captador tiver acionado, ele vira um single, ele simula um single. Ele pode combinar ele de acordo com a chave seletora, com esse captador, não, com a chave seletora não, com o potenciômetro aqui de blend, com esse captador aqui. Que esse captador pode estar com o push-pull acionado ou não. Então ele vai virar ou um single ou um outro humbucker, como ele é feito na fábrica ali, o funcionamento natural dele. Então ele vai ter aqui várias combinações e esse é o intuito dele. Agora explicando assim fica meio confuso, mas depois de instalado eu explico o que cada coisa aqui vai fazer, cada push-pull aciona, o que cada posição da chave vai estar fazendo, vai ficar mais simples de entender. Mas de toda forma, resumindo, o que o Michel quer é uma variedade maior de timbres do que essa guitarra originalmente proporciona. Bom pessoal, vou explicar aqui então como que ficou essa parte elétrica, essa instalação que a gente fez, que foi o que o Michel pediu pra gente, e o que diferencia em relação a uma extrato tradicional. Uma extrato tradicional, seja ela uma Fender ou uma réplica, geralmente tem 3 captadores single coil, tem um volume master, 2 tones e uma chave de 5 posições, tá certo? Então aqui a gente manteve esse padrão de instalação, só que fizemos alterações que possibilitaram diversos timbres para essa guitarra e diversas combinações. O que foi feito então? Primeiro a instalação de 2 humbuckers em formato de single. A gente manteve a furação do escudo para single, mas esses 2 captadores, cada um deles tem 2 bobinas. E aqui no meio o Michel optou por manter o single para preservar pelo menos uma das opções de um timbre mais tradicional. Então aqui já nos potenciômetros a gente fez uma instalação também um pouco diferente. Originalmente na extrato padrão, aqui seria um volume master. Isso continuou sendo, só que agora a gente tem um push-pull que faz, que desliga na verdade das bobinas desse captador. Ele faz um split coil. Ele divide as bobinas, ele desliga uma das bobinas. Então, quando puxado aqui, uma das 2 bobinas para de trabalhar e ele simula o som de um single coil, que é um captador de uma bobina só. Então aqui nessa forma ele volta a ser um humbucker. O mesmo aqui na onde que é o tone. Esse tone agora passou a ser um tone master. Ele funciona para todas as posições da chave. Tá certo? E aqui também tem um push-pull que splita esse captador da ponte. Da mesma forma que eu expliquei aqui no captador do braço. Aqui onde que seria o segundo tone, agora a gente tem uma opção diferente. A gente fez uma ligação de forma de blend. Aqui esse potenciômetro, quando aberto, ele liga esse captador junto com esse, desde que a chave esteja na posição 1, como ela está aqui, ou aqui na posição 5. Então você tem uma combinação que originalmente na extrato, ou pelo menos na maioria das extratos, não tem essa função. Então é uma opção a mais de timbre, fora as diversas opções de combinação geradas aqui, né, pela chave e pelos push-pulls, porque por exemplo, a gente coloca nessa posição, a gente está usando um humbucker, aqui virou ou simulou um captador single. Nessa posição ele está usando um single e simulando um single aqui. Aperto aqui, esse volta a ser um humbucker misturando com um single. Aqui o single tradicional, do meio, aqui é a mesma coisa, nessa posição humbucker com single, simulação de single com single, e aqui um single somente, ou simulação de single, e o humbucker. Eu estou falando de simulação de single porque tem gente que fala que vira um single, se transforma no single, mas não é isso. Ele simula o timbre do single quando o potenciômetro está puxado, porque ele desliga uma bobina, mas só de ter outra bobina do lado e a forma que é feita essa bobina, já não se torna obrigatoriamente somente um single, mas simula bem esse som. Mas de toda forma, cria-se várias combinações. E ainda tem uma que eu não falei. Você pode puxar os 2 captadores, acionar aqui o blend e ligar single com single, ou humbucker com humbucker,
ou um single aqui, um humbucker aqui e vice-versa, humbucker aqui e single aqui. Nossa, já estou até cansando aqui de tanta coisa, minha garganta já está até secando. Mas são várias combinações como vocês podem ver. Então agora na sequência o Marcelo vai dar uma palhinha aqui pra gente ver como que ficou o som. E a gente já vai embalar a guitarra para devolver pro Michel. De toda forma gostaria de agradecer muito ao Michel pela confiança no nosso trabalho, de ter enviado essa guitarra. Já é a segunda que ele manda aqui pra gente fazer um trabalho para ele. E também agradecer a todos vocês que acompanham o canal. Espero que mostrar essa opção de ligação aqui desperte em vocês às vezes uma busca por novas combinações, por novas possibilidades. E isso aqui não é um padrão, dá para fazer várias coisas, várias ligações diferentes. Às vezes, ao invés de colocar essa ligação aqui, dá para colocar no push-pull para ligar esses dois captadores. Dá para adequar basicamente ao que o músico busca dentro de algumas possibilidades aí, tá certo? Então muito obrigado mais uma vez. Vamos ver como que ficou o som de algumas dessas diversas possibilidades.